Olá a todos, todas e todes. Hoje a TPC da Diretoria de Ensino de Botucatu irá tratar sobre violência contra a mulher. Esse tema faz parte do Programa de Ensino à Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria da Educação. E ele traz também outros temas a serem trabalhados, como gravidez na adolescência e as comunidades LGBTQIAP+. Além de estar atrelado ao Conviva, que mede o clima nas escolas, e ao Grêmio Estudantil, que pode ser também tratado pelo protagonismo juvenil, né, com a promoção desse protagonismo juvenil e do empoderamento das nossas estudantes. Na semana passada, dia 22, deu início às trilhas formativas no Centro de Mídias de São Paulo, né? E essas trilhas estão voltadas para o público estudantil e também para os nossos professores, né? Para nós professores. As trilhas estão disponibilizadas para o 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano, a terceira série do ensino médio. E todos os professores da rede. Essas trilhas, elas foram pensadas por conta da parceria que a Secretaria da Educação fez com o Instituto Serenas para produzir esse material para nós, né, que são cartilhas. E eu vou falar um pouquinho também do Instituto Serenas, né, porque esse nome, que ele tem esse nome por conta da bisavó de uma cofundadora do Instituto, que mulher em plena idade, né, início do século passado, imigrante e judia. Então, ela viveu uma situação social muito diferente do que nós temos hoje, e nós precisamos muito reverenciar nossos ancestrais, apesar de tantas as dificuldades que elas passaram, e olhar para trás com muito carinho. E apesar disso, naquela sociedade machista, a Serena, ela acaba reproduzindo uma violência intergeracional, passando de mãe para filha, para neta, e com esse olhar que a Amanda Sadala, ela participa dessa instituição. O material produzido pelo Instituto é a cartilha para profissionais e também a cartilha para adolescentes. Nós, da diretoria, encaminhamos por e-mail para cada escola, então vocês já têm o QR Code, tanto do material virtual de adolescentes, quanto para os profissionais da educação, para nós professores. A cartilha do Funde 1 para crianças, ela também está sendo elaborada, em breve também será disponibilizada. Nossa pauta é compreender o tema de violência dentro de tanta complexidade que envolve, né, a violência contra a mulher. São vários tipos de violência e a gente precisa olhar para elas e trazer um pouco mais de reflexão, né, no nosso dia a dia, identificar essas conexões do pessoal e o profissional e a violação dos direitos da mulher e os direitos humanos. E, por fim, nós iremos iniciar uma reflexão com algumas possibilidades de mobilização para prevenir e enfrentar a violência nas escolas. E, nesse sentido, eu, no final do material, vocês terão um QR Code com um desdobramento para ser realizado. Vamos falar um pouquinho de níveis de escuta, então, um assunto tão delicado. A gente, quando escuta casos assim, né, a gente
fica, logo de cara, a gente julga, né? Por quê? Porque a gente confirma certas opiniões e julgamentos. E é importante que a gente pegue esse nível 1 habitual dentro do senso comum e desdobre e abaixe para o nível de fora, ou seja, abra a nossa mente para que a gente faça uma escuta dos fatos com uma com um diferencial, né? Notando as diferenças. Uma família não é igual à outra. E nós temos uma pluralidade cultural muito grande. O nível 3 é o de dentro, é da emoção, é da empatia, é do coração aberto. Eu, eu nunca vou sentir o que o outro sentiu, mas eu posso entendê-lo. Eu preciso que olhar e entender o sofrimento do outro. E o nível 4 é o da fonte, ou seja, da vontade aberta, dessa escuta generativa, conectando esse futuro emergencial muito grande. Nós não podemos mais estar no nível 1 de julgamento. E dentro disso, como nosso TPC é virtual, não dá para a gente fazer um estudo de caso e trabalhar com alguma metodologia ativa. Eu vou contar para vocês agora, para que vocês possam exercitar um pouquinho essa escuta, histórias de violência. Essas histórias foram colhidas pelo Instituto Serenas e reproduzidas para nós, então eu vou recontá-las a vocês. Nós temos, então, o caso de violência da Helena. A Helena é uma jovem estudante que, no final do ano, ela vai fazer uma viagem com a escola e lá, né, no acampamento, as amigas, os meninos, aquele fervo todo, né? As amigas dela, a pedido dos meninos, vão, conversam assim, não identificando que eles pediram para que ela tirassem fotos do corpo dela, e as amigas acabam tirando fotos, numa brincadeira ou outra, e ela não percebe a intenção, né, das colegas. E essa imagem acaba sendo exibida e viralizando. Na volta, né, do passeio, aí o diretor questiona a Helena, a professora coordenadora questiona a Helena, os professores que não foram na viagem questionam a Helena, e com perguntas assim: você não sabia? Você não viu? E intensificando ainda mais, né, a culpa dela. E cada vez que ela conta, ela lembra e a dor dela é intensificada, né? A Helena realmente existiu e a Helena não está mais entre nós. Essa situação fez com que ela ficasse depressiva e ela não conseguiu estar entre nós mais. E hoje nós temos uma lei, que é a lei da Carolina Dickmann, que prevê, né, os crimes virtuais de intimidade da mulher. Então, essas imagens que estão nas redes sociais colocadas são crime e tem lei para isso.
além do artigo 218C do Código Penal, né? Aí nós temos, então, a Neide. O caso da Neide, a história da Neide, né? Ela é uma diretora de escola, afrodescendente, ela vem de uma família humilde, ela lutou muito para estar onde está, estudou muito, foi contra a ideia da família dela que ela tinha que trabalhar e não estudar. Só que ela assume numa escola onde a região está próxima de um terminal de cargas. E os estudantes da escola dela passam todos os dias por esse terminal. E no trajeto, eles encontram alguns caminhoneiros, né? Essa população que distribui as mercadorias. A Neide começou a perceber que alguns jovens, né? Começaram a aparecer com celulares, roupas de marca e também a deixar de ir para a escola, né? Então a frequência dos estudantes baixou muito. Essa situação trouxe alguns gatilhos de infância muito difíceis para ela, mas mesmo assim, ela, como diretora da escola, acabou chamando alguns pais e perguntando a eles se eles tinham consciência de que os filhos estavam levando objetos caros para dentro de casa. E ela, infelizmente, constatou que os pais, alguns pais, eram coniventes com essa situação de exploração sexual. E não sei se vocês sabem, mas o crime de exploração sexual infantil é um dos mais graves do Brasil. E ele tem duas leis: o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ser respaldado, né? É importante saber também tanto quem coage, um gerenciador, ou uma pessoa, ou um responsável conivente, quanto quem tem a relação com a vítima é culpado pela lei. Vamos partir para o caso da Cida. A Cida é uma adolescente cursando o ensino médio. Ela namora com o Carlos, o garoto da outra sala. E o relacionamento parece muito carinhoso, mas depois de alguns meses, ele começa a falar para ela que as amigas dela não são boas companhias. As meninas não são decentes. E que ela também não pode se vestir mais como as amigas se vestem, com shorts curto, blusa curta. Não é decente para uma menina que namora com ele. E essa violência é uma violência psicológica, né? Então, a gente precisa tomar muita atenção, porque dentro do ciclo de violência que leva ao feminicídio, ele inicia com essa violência psicológica, uma violência emocional. Depois ele caminha para a violência física e assim que a mulher vulnerável perdoa o parceiro por essa violência física, o índice de feminicídio cresce aí violentamente. Então, a probabilidade de ela ser assassinada por essa pessoa, por esse companheiro, é muito grande.
Aí vamos lá para o caso da Mariana. A Mariana, ela é uma professora trans, uma mulher trans, muito espontânea, sempre trouxe alegria para a sala dos professores, conversa com todo mundo, tem todos eles como colegas, mas após o início de um novo relacionamento, a professora começa a se comportar de forma diferente, a se isolar no canto da sala, a não mais dar risada, ser alegre e festiva. E depois de mais algum tempo, a coordenadora nota que ela está modificando as roupas, está vindo com o corpo mais coberto, fala pouco, um olhar entristecido. Ah, professora coordenadora, muito amiga dela, fora do horário do expediente, liga para ela. E o celular dela toca, toca, toca e ninguém atende. E elas eram amigas antes desse relacionamento, de saírem, de socializarem juntas fora do horário de trabalho. Bem, a coordenadora resolve mandar uma mensagem via Zap para ela. E a mensagem volta muito mal criada, uma resposta muito mal criada. Como ela já tinha uma amizade muito grande, ela percebe que essa resposta não foi a Mariana quem deu. Então, a gente tem aqui um caso de violência patrimonial, onde o companheiro está tomando os objetos dela, até identidade, muitas vezes esses homens, eles tiram toda a documentação da mulher, então ele está tirando um objeto dela, ele está agredindo ela fisicamente, porque ela vem tampando o corpo e o rosto. E a gente tem também a Lei Maria da Penha para protegê-la, porque a Lei Maria da Penha, ela protege o gênero feminino. Então, a Mariana, ela é uma transgênero feminino. A Mariana está sofrendo com agressões múltiplas. A gente precisa pensar em tudo isso. Só comentando, né? Ultimamente a gente está vendo vários casos. Teve o caso de agressão a uma promotora na cidade de Registro, e esse caso já está atual, né? Essa semana passada e essa semana ele está reverberando nas redes. Então, a que ponto chega? A gente tem aí problemas que não são só violência, não só numa situação econômica vulnerável, né? Nós temos a violência contra a mulher em todas as classes econômicas. Nós temos também uma lei que se chama Mariana Ferrer, que garante a dignidade das vítimas e testemunhas nas audiências de crimes sexuais. Então, essa lei, ela é nova, né, 2021, no caso da região sul do Brasil, onde essa menina era influência, e o juiz culpabilizou ela pelo estupro que ela sofreu, por ela ser influência nas redes sociais. Então, essa lei protege a vítima também do pensamento machista que está incutido na nossa sociedade e que transpassa os órgãos de defensoria, que deveriam ser de defensoria. Então, a gente está enfrentando aí muitos fatores e a gente precisa saber que existem essas leis que protegem a mulher. Então, a violência, são várias violências aqui que a gente pode citar, né? E a violência online, as nossas estudantes, elas se envolvem muito nessa violência. Por quê? Porque começa com uma conversinha na rede, aí pede uma imagem,
né, uma foto do corpo, e através dessas imagens que o agressor começa a chantagear. Então, a gente já falou um pouquinho, né? Então, a violência sexual é forçar a mulher para ter relações sexuais que ela não queira ou assistir a outras pessoas tendo relações sexuais sem consentimento. Você sabia? Não deixar que a mulher faça uso de métodos contraceptivos, por exemplo, tirar o preservativo durante a relação, é uma violência sexual. Então, nesse fator, nós também abordamos a gravidez na adolescência, porque a gente ensina, a gente educa, nós informamos a formato de gravidez, a gente tem a ciência da natureza que faz esse trabalho que está dentro do nosso currículo. Mas será que essa menina, apesar de todas essas informações, será que ela não está sofrendo uma violência sexual? A gente não sabe. Então, é sair daquela fase de escuta de julgamento. Violência física, bater, empurrar, segurar com força ou qualquer coisa que machuque o corpo da mulher. Violência psicológica, humilhar, insultar, chantagear, controlar o comportamento da mulher. Frases como: se você não parar de falar com seu amigo, eu termino com você. Se você não me deixar olhar suas mensagens no celular, é porque você está me traindo. São exemplos de violências psicológicas. Violência patrimonial, não está aqui no painel, mas ela tem, né, ela é a violência onde o companheiro agressor, ele pega para si ou destrói itens pessoais da mulher, né, como celular, cartão de crédito e documentos. Violência moral, xingar e inventar coisas sobre a mulher que não sejam verdadeiras, acusar a mulher de traição, expor sua vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos, fazer críticas mentirosas. Infelizmente, todas essas situações de violência são enfrentadas pela mulher em vários locais. Segundo o Datafolha, em casa é onde acontece 42% da violência contra as mulheres. Na rua é 29%. Na internet, 8%. No trabalho, 8%. Em baladas, 3%. E violência de gênero é um assunto que deve ser debatido não só por mulheres, mas também por homens. Os homens também são referência para meninos e meninas. E é por isso que precisamos refletir, né, sobre os propósitos, os próprios costumes para educar. E aqui na violência de gênero, a gente tem que a cada 1 minuto, brasileiros sofrem violência domésticas, brasileiras. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Foi vítima de feminicídio em 2020. E 62% eram negras. Uma a cada 5 estudantes entre 13 e 17 anos já sofreu violência sexual. Mais de 53% das meninas de 14 a 19 anos não consideram o caminho da escola seguro. Então, a gente tem aqui um infortúnio, né? A escola é um dos principais locais onde as meninas relatam sofrer violência de gênero. Isso é muito grave, né? Na escola, fazer distinção, né? A gente não pode mais tratar dessa forma, né? A violência de gênero, ela era banalizada e as penas,
eram de pagamento de cestas básicas e trabalhos comunitários. A gente não pode mais pensar assim, porque agora tem a Lei Maria da Penha. Então, é crime, e crime tem que ser punido com prisão, com afastamento, proteção da vítima. O trajeto da escola. No caso da Neide, que era uma diretora, a gente tinha um trajeto onde passavam pelos terminais. E uma das causas da frequência diminuir na escola é porque as meninas sofriam infortúnio. Aquelas que não participavam da prostituição infantil, elas eram incomodadas. Então, elas preferiam não passar para ir para a escola. Então, são fatores sociais muito importantes para a gente trabalhar e debater. E a lei da importunação sexual é a Lei 13.718. Muitas pessoas acham que esse tipo de crime é assédio, mas não é. São aquelas situações constrangedoras que acontecem na rua, como alguém que pode te tocar no ônibus. Essa lei foi construída a partir do assédio daquela moça no ônibus, no coletivo, né? Não lembro agora se era ônibus, era um trem, e que o homem a molestou e a sujou, né? Não sei se vocês lembram dessa violência horripilante que a moça sofreu. Então, essa violência não é violência sexual, mas sim importunação sexual. Esses dias mesmo eu tenho um grupo de WhatsApp aqui em Botucatu, do bairro onde eu moro, e algumas meninas estavam comentando que tinha um rapaz com bicicleta se masturbando no meio da rua. Isso é crime, é importunação sexual e a lei é 13.718/18. Então, quem agora ver isso acontecer pode chamar a GCM, pode chamar a polícia e dar o número para que eles possam fazer o boletim de ocorrência. É importante que isso aconteça, porque assim a gente diminui, né? Faz com que a lei seja exercida e diminua essas situações tão constrangedoras. Nós temos também a interseccionalidade. O que é a interseccionalidade? É quando existe uma sobreposição de identidades sociais no sistema relacionado à opressão, dominação e discriminação. Então, essa interseccionalidade é quando a gente tem um machismo e um racismo. Então, e a objetificação dessa mulher. Então, a gente tem essa interseccionalidade. Então, a mulher sofre o machismo, sofre com o racismo e ela sofre com a objetificação do corpo dela. E esses estereótipos de gênero, eles fortificam o machismo na nossa sociedade, colocando assim, menina não joga bola e menino não brinca de boneca. Não existe brincadeira, é brincadeira para qualquer gênero. E os papéis sociais, né? E esses papéis sociais, eles estão pré-definidos e eles causam muito constrangimento para as nossas estudantes, porque elas vão para a escola. Quem de vocês, professores, não escutou? Ai, eu estou vindo para a escola porque eu não quero lavar louça, porque se eu ficar em casa, se eu emendar, quando não tem aula, eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que cuidar do meu irmãozinho, e eu não quero fazer isso, eu quero estudar. Então, as meninas,
Elas têm a escola, elas têm que cuidar da casa e restam para elas uma hora de lazer. Enquanto os meninos vão para a escola, tem a tarde inteira livre, vão de manhã, tem a tarde inteira livre, e o desempenho deles na escola é bem inferior das meninas. Então, é uma situação muito injusta, né? E a gente tem aqui o relato de uma menina, né, que quando a avó faleceu de Covid, para ela foi muito difícil, porque ela teve que ir para a escola, cuidar dos seus irmãos e limpar a casa. E ela se sentiu assim, ela queria que, e ainda a mãe queria que ela tivesse notas boas, independente de tudo que ela estava fazendo. Então, as nossas estudantes, elas sofrem mesmo com toda essa ideia. E as masculinidades, né? O machismo afeta os meninos e os homens. Desde cedo, os meninos aprendem que não podem demonstrar seus sentimentos, suas fraquezas, nem pedir ajuda. Isso faz com que eles passem sozinhos por situações difíceis, tendo, ten, tendendo a desenvolver mais problemas de saúde mentais, né, de saúde mental, e a cuidar menos da sua saúde, porque o homem não fica doente, né? Então, relatos de homens negros e homens brancos dizendo que quando eles eram meninos, eles aprenderam que deveriam ser fortes fisicamente, eles não ficam doentes. Eles aprenderam a não demonstrar suas fragilidades. E também aprenderam que deveriam ser dominantes na relação amorosa, gente, dominantes na relação amorosa, ou seja, é uma masculinidade tóxica, é um machismo nocivo. E essa masculinidade tóxica, ela leva, hoje os homens se matam 4 vezes mais no Brasil, ou seja, o suicídio em homens é maior. E essa masculinidade tóxica, falando que o homem tem que ser agressivo no relacionamento, ele gera o quê? Ele vem da onde, na verdade? Ele vem de que um homem, ele nunca conversou, ninguém explicou para ele o que significa ser homem. O que significa ser homem dentro da nossa sociedade é não externalizar sentimento, é ser bruto, né? É ter relações sexuais violentas, porque hoje os nossos adolescentes estão aprendendo as relações amorosas e sexuais nos sites, nos tags de as novinhas, você procura, e é o sexo violento. Então, o que eles estão sendo ensinados? Como eles estão sendo ensinados a praticar esses relacionamentos? Como a ter relacionamentos? De forma violenta, né? A gente precisa cuidar dos meninos também. E aí a intersecção, né? Quando o racismo e o machismo se somam, a gente tem as nossas mulheres negras monoparentais, né? Que são mais de 7 milhões. O que será? Né? A gente escuta falar assim, ela não vale nada, olha, ela tem um monte de filho sozinha, não tem marido. São julgamentos muito nocivos. São julgamentos que a gente não sabe o que essa mulher sofreu. São julgamentos do machismo, da hipersexualização da mulher negra, da coisificação por conta da escravização do nosso, da nossa nação, né? Quanto início de nação. As garotas de pele escura, elas são consideradas menos inocentes, mais maduras. Gente, não tem isso. Não existe isso, né? As meninas são meninas, independente da etnia delas, independente. São meninas, têm uma faixa etária. Não é porque ela é uma menina afrodescendente
que ela mais sabidas sobre sexo, são mais autossuficientes do que as crianças brancas. Nós não podemos deixar que esses comentários e que isso venha continuar na nossa sociedade, né? São preconceitos infundados cientificamente. E nós temos, então, violência de gênero, desigualdade de gênero e estereótipos de gênero, como a gente já viu aqui. Tudo isso gera uma naturalização da violência, né? E a construção do afeto baseado em violência, uma masculinidade tóxica, um ciclo intergeracional de violência. Então, o pai cria um menino para ser violento, porque menino tem que ser o macho e a fêmea tem que ser submissa, né? A gente tem essa visão de que menina veste rosa, menino veste azul. Não podemos mais reproduzi-la. Medo, culpa, revitimização. Então, uma mulher que sofreu um estupro e ela vai ter que contar várias vezes, não dá para fazer isso, né? Existe uma escuta especializada, né, com órgãos competentes para isso. Nós, na escola, não precisamos fazer essa escuta, nem devemos fazer essa escuta. Quando nós recebemos, sim, um relato de um estudante, nós devemos encaminhá-lo da melhor forma possível. Acolher, nós precisamos acolher, a gente precisa ouvir, saber ouvir, saber ouvir o nosso estudante. Como? Né? Sem dar opinião, sem fazer juízo, sem ter juízo de valor. Reconhecer a coragem da vítima, estar, né, dentro de um momento turbulento de violência. A gente precisa reconhecer. Contar para alguém sobre uma situação de violência não é nem um pouco fácil, nem um pouco fácil. E gera sentimentos de ansiedade, de medo, tristeza, vergonha. Por isso, reconheça o esforço dessa pessoa que está contando para você e que confiou em você para se abrir. A criar empatia. Então, quando você recebe, né, essa situação de abertura, né, a pessoa vem te contar um ato violento, muitas vezes você não tem intenção de te machucar, mas sim de extravasar a dor que ela está sentindo, porque ela não está mais aguentando, né? E aí nessa empatia, você tem que exercer essa empatia sem questionar. Por que você não contou antes, né? Isso não dá para fazer. Como você, né? Você não pode ficar questionando, você tem que abraçar. Se ela demorou para buscar ajuda, é porque ela precisou desse tempo para entender o que está acontecendo. E ela só conseguiu pedir ajuda nesse momento. Você precisa estar disponível, né? A gente precisa estar disponível. Mostre-se disponível para ajudar, buscar uma ajuda também. Você não sabe? Vamos buscar uma ajuda. Olha, eu não posso fazer muita coisa, mas a gente pode ver um centro de saúde. Você está sofrendo um importúnio, ainda não foi não foi uma violência, vai ao CRAS. Já sofreu a violência, encaminhe para o CREAS. E lá o CREAS tem todo um aparato de psicólogos, assistente social, a
a OAB para dar um respaldo jurídico. Então, a gente precisa ter essa rede bem articulada, né? Perguntar para a vítima, você quer fazer a denúncia? Então vamos até a polícia, não vamos até a polícia. Mas se for muito grave, em casos muito graves, como o do, do, da violência sexual, da exploração sexual, a gente precisa denunciar, mesmo que a vítima não queira. Então, a gente precisa usar o Disque Denúncia anônimo e fazer, sim, dar esse encaminhamento. Porque a exploração sexual é muito grave. Então, existem níveis também dessas violências para que a gente possa estar orientando. E nunca, de forma alguma, provocar o agressor, né? Porque senão você pode também se tornar uma vítima. Aqui a gente tem algumas frases, ainda que comentei aqui, né? De culpabilização, de afeto com violência, de ciclo intergeracional de violência, da cultura do estupro, da culpabilização novamente, da revitimização, da desqualificação do sofrimento. Então, a culpa não é da vítima e por isso nós temos que acolhê-la. E as consequências? As consequências são absurdas, os impactos são muitos. Nós temos um ciclo de impactos de violência, né? E a violência de saúde física, a violência de saúde mental, a autoconfiança, a autoestima. O desenvolvimento cognitivo afeta diretamente a vida escolar, diretamente a nossa profissão. E também a capacidade de construção de relacionamentos afetivos, amizades. Essa violência também, ela gera a reprodução, o ciclo de violência, né? Nós temos aí, às vezes, a gente nota que alguns estudantes nossos, eles falam assim, nossa, o menino é tão jovem e ele já reproduz uma violência, ou essa menina, nossa, ela tem um palavreado, ela tem uma atitude violenta, tão jovem. Ninguém vai reproduzir algo que não vive. Então, em algum momento, ela vivenciou alguma coisa. Então, é parar para a gente pensar nisso, né? Às vezes, está no turbilhão da rotina de professor e a gente esquece de humanizar, né? A gente esquece de humanizar esses nossos jovens. E a educação é para isso, é para prevenir e enfrentar essa violência, né? Na prevenção. Então, eu peço muito que os professores pensem um pouquinho, encaixem dentro do currículo de direitos humanos, ou mesmo em reportagens, leitura, a parte de linguagens, reconhecer o gênero textual, abordando esse assunto. Também faço a proposta aqui, dentro da área de geografia, que é a minha área, a construção de uma cartografia social, onde a gente pode pegar o mapa do entorno da escola, ou mesmo da cidade, ampliar e fazer com que os estudantes construam as redes protetivas, onde está a identificar aonde está a delegacia da mulher, aonde nós temos um centro de saúde, onde a gente tem um centro de referência da mulher, o CRAS, o CREAS, aonde está a OAB, onde está a Polícia Militar, onde está a Delegacia da Mulher, onde está a Patrulha Maria da Penha, qual que é o trajeto que ela faz dia da semana. Então, construir
uma cartografia social, né, com eles, aos poucos, para que eles consigam visualizar aonde eles podem ter um apoio, caso eles venham a sofrer a violência. Não esquecer, né, que o papel da escola não é investigar, mas sim construir a prevenção mesmo e dar um pouco de aconchego e orientação para que a gente possa reduzir esses danos dos nossos estudantes. As redes protetivas, né? Então a escola tem o sistema judicial, a gente tem assistência social, a gente tem serviço de saúde, temos o conselho tutelar, temos a segurança. Então, essa rede protetiva, ela tem que ser construída e um bom exemplo é a cartografia social. E nos casos mais críticos, denuncie no Disque 100 e oriente da lei do minuto seguinte para que esses estudantes recebam atendimento médico e psicológico. Eu não sei tudo, também não. Como vou falar sobre esse assunto na escola? Aos poucos. A gente não sabe tudo, mas o pouco que você sabe já é bastante para os nossos estudantes, pode ser muito. E aos poucos nós vamos cada vez mais nos apropriando, mesmo porque as leis cada vez são novas, saem mais leis, ainda bem, para nos proteger. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo neste momento. Um abraço e boa semana. Agora eu vou deixar o slide com o desdobramento. Lembrando, como já falei no início, esse desdobramento, o QR Code leva para o Padlet, ou se você não tiver leitor, você pode acessar esse link que está aqui. E a comanda é: como a comunidade escolar pode agir diante de uma situação de violência contra a mulher. Obrigada e até!